Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro podcast e dessa vez com uma convidada super especial. Vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente, principalmente mulher, que é a saúde mental, a saúde emocional. Por isso eu trouxe uma querida para conversar com a gente, a nossa psicóloga Tainã Soares. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês vão estar assistindo. Fico muito grata com o convite. Espero poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento e poder ajudar as mulheres que tanto necessitam e aquelas que já são empoderadas poderem se empoderar ainda mais. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Thay. Pessoal, como vocês já sabem, esse podcast aqui é para inspirar vocês, mulheres, né, que querem conhecer mais, que querem de alguma forma se tornar melhores, né? Porque a gente está aqui nesse mundo para quê? Para a gente se melhorar, não é verdade? Então hoje vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para todas as mulheres. E para começar, né, Thay, por favor, conte um pouquinho pra gente sobre quem é Tainã, como é que você escolheu psicologia. Eu posso dizer que eu caí na psicologia de paraquedas. Muitas pessoas sempre falavam pra mim que meu perfil era muito assim da parte da psicologia, mas eu nunca tinha pensado diretamente. Aí falei, vou tentar, vai que realmente é a minha área. Hoje em dia eu não me vejo fora da psicologia. Já trabalhei no CRM, que é a Delegacia da Mulher, lá em Abaíra, né, que acolhe mulheres em situações de vulnerabilidade, que sofreu alguma agressão e até mesmo que precisam de um acolhimento, de poder se autoconhecer, né? Tem algumas mulheres que procuravam muito a gente, que tinham muita dificuldade de ser mulher, né? A gente sabe que na sociedade que a gente vive, muitas das nossas escolhas têm um pouquinho de um certo tabu, né? Então a gente ajudava bastante essas mulheres. E um pouquinho da Tainã é isso, né? Eu me encontrei muito na psicologia porque eu acho que eu sempre me encontrei em alguns espaços de tempo da minha vida, mas a psicologia me ensinou a trabalhar a minha parte mental, a minha parte física, emocional, e hoje em dia eu me vejo numa situação que eu, claro, preciso melhorar a cada dia, porque a cada momento a gente encontra barreiras, mas trabalhando de passinho de formiguinha, vou trabalhando na minha mente, me descobrindo como mulher, como psicóloga, e por aí vai. Acho que um pouquinho da Tainã é que ela aprendeu a se empoderar mais. E ajudar mais mulheres, Isso. que é tão importante. Não sabia disso, que você já trabalhou na secretaria, na Delegacia da Mulher. E como era isso, Thay? Conta pra gente, assim, como era esse trabalho? Bom, lá tem diversos profissionais, né? Tem advogados, psicólogos, pessoas na quais acolhem diversos tipos de demandas que aparecem, né? Então, um exemplo, se chegasse alguma mulher que sofresse alguma violência doméstica, ela era acolhida, ouvida, né, pelo psicólogo, tivesse assistente social também, o grupo ali que regia, né, entendesse o caso, e a partir de então, do primeiro acolhimento, aí também começava a correr para as partes legais, né, a proteção, a investigação do caso, o sigilo também, né, a proteção da imagem da mulher, era tudo um trabalho em conjunto. Além do acolhimento, mas também trabalhar nas partes legais para a mulher conseguir se reerguer após esse trauma, né, que ela vinha sofrendo e tudo mais. Que legal. Muito importante esse trabalho. Uhum. E quais são os principais temas que você aborda em seu trabalho com mulheres, né, que você acha assim, mais importante hoje em dia e por que eles são importantes? Eu acho que todo ponto é importante, né? Porque às vezes o que para um é um assunto, para outro é um assunto, mas o grau, o nível de medo, de receio ou de se esconder é proporcional, né? Então eu vejo que hoje em dia muitas mulheres já se encontram num momento de empoderamento, de querer buscar o seu trabalho, de não depender do marido, de ter uma renda, de viver até mesmo um padrão que para outras pessoas podem ser não tão legais por ser mulher, elas já vêm com essa ideia. Eu vejo que o que eu consigo trabalhar bastante
é a gente encontrar os primeiros caminhos que a gente vai trilhar para poder a mulher conseguir se encontrar, né? Então ela vem já com aquilo que ela deseja, mas não encontra meios de iniciar, ou até meios de sair daquilo que a aprisiona, daquela situação de que o meio familiar, o ambiente, a parte financeira que aprisiona, né? Então, juntas, a gente vai encontrando meios dela conseguir sair do que aprisiona e encontrar o caminho de liberdade, de libertação, né? Às vezes, as mulheres têm um pouco de medo, né, de ser julgadas. A gente, como mulher, a gente sabe muito bem como é que é isso, né? Mas quando a gente começa a quebrar esse tabu e começa a pesar o que é mais em conta, é a sua felicidade ou o achismo da sociedade? Sim. Porque o achismo da sociedade vai sempre existir. Você pode estar vivendo uma vida perfeita, maravilhosa, mas sempre vai ter aquela perguntinha: ah, mas será que não tem alguma coisa por trás dessa felicidade toda? Então, os julgamentos sempre vão vir. A gente tem que pensar mais na questão de se olhar, e não olhar só para o nosso externo, mas olhar para o nosso interno, o que nos faz bem. Uma coisa que eu costumo falar muito nas minhas sessões é: você tem que ponderar aquilo que você permite e principalmente o que você não permite na sua vida. Porque se você permitir tudo, as pessoas vão querer impor aquilo que você tem que ser ou deve ser. Sim. E quando você mede aquilo, opa, peraí, o famoso não é assim. A gente começa a encontrar mais caminhos, né? Isso para tudo, né, Thay? Num relacionamento, com amigos. Uhum. Principalmente amigos, né? A gente tem esse medinho de falar o não para um amigo, e o medo de magoá-lo, o medo de não de perder a amizade, mas amigo que é amigo vai entender, né, o nosso momento. Eu digo que a nossa saúde mental é como se fosse, até mesmo essa parte de dizer o não, é como se fosse uma gripe. Você tá gripado e alguém que você gosta vai te abraçar, você fala: opa, peraí, deixa eu me curar primeiro, que aí depois eu vou te abraçar. É do mesmo jeito com a sua saúde mental. Você tem que cuidar de você, para depois você ter forças para você agradar ou cuidar do outro. Verdade. Boa analogia. E como que você acha, como a saúde mental das mulheres pode ser impactada hoje por fatores sociais, por fatores culturais? Olhando para um lado positivo, né, é que hoje em dia a mulher consegue encontrar o seu lugar sem depender, né, de alguma autorização do homem, né, que a gente sabe que antigamente tinha muito esse partido, sim, né? Hoje em dia a mulher tem mais liberdade para escolher uma faculdade, para escolher uma profissão que muitos são taxados que é uma profissão masculina, mas mulheres podem fazer. Elas conseguem até mesmo se autoajudar e ajudar até mesmo outros gêneros, né? Até mesmo que a gente sabe que até para homens também é difícil eles se colocarem numa posição de fragilidade por conta, né, da questão da masculinidade e tudo mais. E no fator positivo é mais a questão do preconceito, né? Sim. De achar que nós não conseguiremos, que a gente não consegue dar um passo de força, por exemplo, né? A gente ainda precisa quebrar um pouquinho esse tabu, esses paradigmas que ainda nos limitam. Acho que ainda tem muita coisa aí a ser quebrado, a ser enfrentado. Não que nós não estamos buscando superioridade, nós estamos buscando igualdade. Igualdade, exatamente. E como você poderia compartilhar algumas estratégias práticas para as mulheres cuidarem da sua saúde mental no dia a dia? Bom, é difícil, né, de falar assim, de dicas específicas. É como a gente fala, a gente não tem uma receitinha de bolo, mas a gente pode encontrar a nossa receitinha, sim, daquele jeito que a gente gosta. Primeiramente, se autoconhecer. Às vezes eu pergunto para meus pacientes: mas quem é você? Me fala um pouco de você. A mulher fica sem saber o que falar. Me dá 3 qualidades ou 3 defeitos. E é mais fácil dela apontar os defeitos. Porque a gente, até mesmo enquanto ser humano, a gente tem muito disso. Eu preciso melhorar naquilo, fulano achou que eu sou assim. Então a gente olha muito para essa parte. E quando vamos falar sobre os nossos pontos positivos, a gente se sente um pouquinho egoísta, né? Um pouquinho assim, acuado, né, de falar. Mas é importante, primeiramente,
é o autoconhecimento. Porque eu posso muito bem dizer para a pessoa fazer 2 horas de academia, mas a pessoa tem uma limitação. Então, vai servir essa dica para uma, mas não vai servir para outra. Então, quando você se conhece, você entende o que é bom. É uma academia, é um exercício ao ar livre, é um cuidado na sua beleza. Você gosta de cozinhar, vai cozinhar. Você gosta de dirigir, vai dirigir. E a depender também do grau, do nível de necessidade, de cuidado, do autoconhecimento, é importante também a psicoterapia, né? Porque às vezes sozinho a gente não consegue, mas quando a gente busca aquela ajuda, aquele apoio profissional, é importante porque você sai daquele mundinho que você se colocou e alguém está ali estendendo a mão para te ajudar a sair daquela situação. Então, é o que eu sempre digo, a psicóloga não vai chegar para você e falar você tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas juntas nós vamos caminhar esse percurso aí de mão dadas. A gente bate naquela portinha ali, tá preparado para isso? Tô. Então vamos enfrentando, cada um no seu tempo, no seu limite. Se precisar parar para respirar, vamos parar para respirar. E aquele momento de bater naquela portinha, não, tá, eu não tô preparada para isso agora. Tudo bem, é o seu momento. A gente vai descobrir como você vai se preparar para poder conseguir entrar nesse cômodo aí que tá bagunçadinho e a gente vai começar a arrumar. E você acha que hoje ainda existe preconceito para terapia? Porque antigamente era coisa de doida terapia. Mas hoje em dia ainda existe, tá, esse tabu? Muito. Por mais que a gente já quebrou, né? A sociedade quebrou um pouco, mas ainda existe muito. Por diversos fatores. Um é justamente o medo da busca pelo seu autoconhecimento, o controle das suas próprias autonomias. E se eu fazer isso e meu marido não gostar mais de mim? E se eu fizer aquilo e meus amigos se distanciarem? Então, o medo de se sentir bem também quebra um pouquinho as pernas da gente enquanto buscar melhorias, enquanto buscar uma boa saúde física e mental, né? Tem aquilo também que muitas mulheres ainda também pensam que a psicoterapia é para doido, né? Toda mulher, homem, a gente tem esse tabu, por mais que já foram criadas diversas palestras, várias informações, né? Que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente vai no dentista, a gente vai no fisioterapeuta, né? Mas ainda, infelizmente, existe. E eu vejo também até mesmo algumas mulheres também que têm a dependência, né, do marido, não tem o recurso, quer buscar a terapia, mas ainda não tem o recurso. Sim. E elas querem buscar, às vezes, até mesmo para poder se desprender, né, dessa dependência. Mas o medo, por muitas vezes, fala mais alto e é compreensível, porque é difícil a gente mudar em um dia, né, aquela escolha que foi construído em anos. Então a mulher pensa, não, já me acostumei assim. É a famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Infelizmente, algumas ainda se prendem a isso. E eu acho que depois dessa pandemia, todo mundo eu acho que tá meio assim com algum problema emocional. Não tem esse que eu acho que não tenha passado por alguma situação desse tipo, né? E a psicologia, como ela pode ajudar nisso, assim? Bom, falando exatamente assim da pandemia, realmente a gente criou, acho que um medo da perda, um medo de ficar só, um medo de ficar doente, de ficar dependente, né? Acho que foi surgindo bastante essas coisas. O bom da psicoterapia é porque você aprende, eu não digo dominar o medo, mas conviver com ele. Porque como o medo é uma emoção, ele sempre vai surgir. E o medo às vezes é bom para você entender o seu limite. Quando você olha e fala, poxa, eu já estou saturado, eu estou com medo de tentar, então você para um pouquinho para poder se autoanalisar. Então a terapia é importante para você entender da onde surge o medo, da onde surge o bloqueio, por que eu estou com essa cisma de alguma coisa, por que desenvolvi esse trauma, por que eu desenvolvi esse desconforto. Então quando você começa a perguntar-se, a conhecer e não simplesmente deixar que as perguntas venham e as respostas você não trabalha, você se prende naquela situação que a pandemia ou alguma outra situação lhe prendeu. Sim. Então, quando você começa a buscar entender de onde estão surgindo, e fica mais fácil de você conseguir trabalhar, né, o seu eu,
eu profissional, pessoal, o seu eu interno e externo, né? O que você coloca para fora, o que você recebe, e isso vai contribuindo para você sair um pouquinho dessa zona que a gente se encontrou, né? Principalmente após a terapia, a pandemia. Para você, Thay, o que significa empoderamento feminino e como que ele se relaciona com a autoestima da mulher? Eu acho que o empoderamento feminino é quando a gente olha daquele lugar, eu vou para aquele lugar, eu vou usar essa roupa, eu vou usar essa maquiagem, esse cabelo, eu vou escolher essa religião. Eu acho que tudo é com base nas escolhas da mulher. E quando ela se permite se apegar às suas próprias escolhas, aos seus próprios gostos, você olhar e falar assim, poxa, hoje eu vou usar esse vestido, mas eu acho que as pessoas vão me julgar. Mas você está fazendo alguma coisa errada, só porque você está usando um vestido, a gente tem que entender que o preconceito vem do outro, o tabu vem do outro. E se a gente for olhar para isso, escutar isso, a gente vai ficar triste, vai ficar para baixo, vai se encontrar num estado ali de fraqueza, né? E, como eu falei antes, o preconceito, os tabus vão permanecer. A gente tem que mudar aquilo que a gente pode, ou seja, o que está na gente, né? Então é aquele momento de você escolher a faculdade que você quer, independente das pessoas acharem que é para homem ou para mulher, é você exercer o seu trabalho, é você ter a vontade de fazer aquilo, lógico, perante a lei, né? Você fazer aquilo que você tem vontade de realmente fazer. A gente sabe que em algumas situações a gente vai ter que moldar, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que entender se vale a pena ir e começar a ter escolhas, a ter atitudes. É o olhar de dentro para fora, né? Quando você pensa, eu sinto isso, então eu vou agir dessa forma. Na psicologia mesmo, que no meu caso eu trabalho com a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha muito com a questão pensamento, o que esse pensamento trouxe de emoção, você vai entender o que a emoção lhe despertou e através do pensamento e emoção vai gerar o seu comportamento. Sim. Então a gente não vai logo no comportamento e ver o que aquilo gera na gente. Que é só um reflexo, né? O comportamento é um reflexo. Então é quando você entende o que você gosta, o que não gosta, o que você permite, não permite, aí você pensou, viu a emoção, se comportou diante daquilo, aí você entende, poxa, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu gosto, não preciso esperar o pensamento do outro, a emoção do outro para poder me comportar. Agora imagina você passar anos contrariando suas próprias emoções, como que isso não afeta o seu corpo de diversas formas, né? Porque começa ali na emoção, aí daqui a pouco tá reverberando no corpo também, e aí vem as doenças. E às vezes as pessoas acham, não entendem na verdade, né, que aquilo começou de uma emoção. É aquela velha frase, né? Quando a mente cala, o corpo fala. Então as pessoas acham que às vezes a saúde mental vai afetar só aquilo que a gente não tá vendo. Mas às vezes vai surgir uma mancha, porque o corpo tá ali querendo liberar as toxinas, vai ter coceiras, né? Que a gente fica aquela agonia de querer colocar pra fora, que a gente começa a se coçar. Dor de barriga, sudorese, né? Porque você tá ali agoniada, você tá quietinho ali no seu corpo, mas por dentro tá tudo trabalhando, tá tudo ali muito acelerado. Então, quando você encontra as formas de cuidar, de falar, de colocar para fora de alguma forma, você consegue não só controlar, mas aprender a conviver com aquilo e quando surgir você saber como tratar. A gente sabe que às vezes também por conta de recursos, algumas pessoas, algumas mulheres não conseguem fazer a terapia, mas tem grupos de apoio grátis também. Tem alguns projetos, né, que cobram mais baratos pelos atendimentos. Social, tem a CVV, que é a Centro de Valorização à Vida, que ajuda bastante mulheres, homens também. Então você vai encontrando, quando você não consegue alcançar ou buscar aquele tratamento, mas busque pelo menos o comecinho. Veja se tem a necessidade de você fazer um exercício, veja se tem necessidade de você cuidar de você de alguma forma,
o que você está deixando na sua saúde, na sua higiene, né? Porque às vezes, infelizmente, um quadro de saúde mental, quando ele não está muito bem, a gente deixa de cuidar da gente, não só da nossa beleza, mas infelizmente também da nossa parte da higiene. Verdade. Mas aí já é quando tá num caso bem mais grave, né? Isso, porque assim, você vai começando a perder os prazeres nas coisas grandes, primeiro. E quando o quadro, por exemplo, um quadro depressivo vai se agravando, aí você acaba não vendo também, dando prazeres às coisas mínimas. Então você pensa assim, não vale a pena eu tomar um banho, não vale a pena eu lavar meu cabelo, eu não tenho forças para escovar os dentes, eu não tenho força para sair da cama. Não é porque a pessoa quer, sabe? É porque a pessoa não consegue. E às vezes aqueles pensamentos disfuncionais fazem a mulher acreditar que não tem mais por que ela se cuidar, tanto fisicamente, mentalmente. E, infelizmente, esse quadro gera que a pessoa não tem forças. Por mais que ela tenha forças, mas ela não encontra. Realmente. E quais são algumas dicas que você pode dar para as mulheres que desejam aumentar a sua autoconfiança? As dicas voltam ao tabuzinho do autoconhecimento, né? E busca. Porque assim, você pode querer ser empoderado, né? Mas se você quer e não está buscando, como que você quer ser empoderado? Você está com vontade de montar o seu negócio. Sim. Então, vamos começar por baixo, pelo pouco. Comece a se estruturar, comece a observar o que está em suas mãos e comece a colocar em prática. Eu quero me empoderar para poder me sentir bem comigo mesma. Como é que está o seu cuidado com a sua pele hoje? Como é que está o seu cuidado com o seu corpo hoje? Às vezes a gente quer fazer, mas a gente não busca. Então, para a gente conseguir o empoderamento, primeiramente é buscá-lo. Sair da nossa tão famosa zona de conforto, sim, que a gente acha, não, já estou bem daquele jeito, mas às vezes passa aquele pensamento, mas e se eu fizesse isso? Pronto, surgiu o e se, vamos buscar meios, vamos buscar os caminhos, né? Mas eu acho que, e principalmente também, colocar a sua voz para ecoar. Sim. Não tenha medo de falar. A gente sabe que às vezes a gente tem um medo, né? De falar, de colocar as nossas ideias, de dar dicas. Sim. Às vezes a gente está no trabalho ali, aí às vezes o quadro ali da equipe é regido por uma quantidade maior de homens. Mas não, se você vê que a sua ideia tem um fundamento, ele vai ajudar na empresa, no negócio que você está ali iniciando, está melhorando, não tenha medo de dar voz àquilo que você está buscando e que você sabe que vai ser uma coisa boa. Que maravilha. E vamos falar agora sobre crenças limitantes. E como a gente pode superar. Como você poderia explicar o conceito de limitações e como elas podem impactar nas nossas vidas? Bom, eu acho que também a gente tem que aprender como eu posso dizer, saber a diferença, por exemplo, de dosagem, de limitações ou de, como eu posso dizer, de não se permitir, né? A gente sabe que tudo é observação. Se você tem vontade de fazer algo, você tem uma noçãozinha ali que você pode iniciar. Você começa a estudar aquilo e você começa a entender cada passo diário. Hoje eu posso comprar isso. Hoje eu posso moldar aquilo. Então você vai começando a criar o seu negócio, a se permitir ser empoderada, a cuidar de você, mas claro, com a limitação que o seu ambiente, que o seu contexto permite. Agora tem aquela limitação que a pessoa se autolimita e fala, eu não vou conseguir, eu não quero aquilo porque eu acho que eu vou ser julgada. Então você cria aquela crença limitante de que eu não posso, eu não consigo, eles não vão deixar, e acaba que você se limita sem nem mesmo tentar.
Sim. Então tem aquilo do alto limite, né, que você se impõe, tem aquela crença que você vai criando, né, na sua cabeça, e tem realmente aquilo que é limitante no momento. Por exemplo, eu quero construir uma empresa, mas nesse momento eu estou limitada. Então comece pelo que você tem em Pode. mãos. Sim. Isso, começa. Aí você está, tipo, não está se limitando, você está respeitando o seu limite momentâneo. E aquele limite vai começando a abrir espaço para novas escolhas, novos projetos, novos poderes, né? Então essa limitação é importante porque faz você observar até onde você consegue alcançar. Agora, você criar a crença limitante por conta de você, do achismo de achar que não consegue, ou pelo achismo do outro não deixar, ou do outro não aprovar, isso tá te limitando e fazendo com que você se coloque numa posição de não ter nada, de não construir seus sonhos, de não alcançar os seus objetivos. Então é saber dosar o que te limita e o que é limitante ali naquele momento. Aquilo que é momentâneo. Entendi. E quais são os passos práticos, né, que as mulheres podem seguir para identificar e superar essas limitações? Bom, quando você olha para si e você entende que você tem a capacidade, que você tem uma renda, que você tem caminhos para você dar seguimento naquilo que você quer, nas suas escolhas, isso é uma dica. Você se perguntar, você se entender, você entender quem está com você, procurar a sua rede de apoio, né? Que seja família, marido, filhos, enfim, o que seja, é buscar, né? Que o que está a seu alcance. É quando a gente vem falando ali das limitações, né? Entender, é sempre estudar o contexto. Então, uma dica é você se conhecer. Você conhecer o seu contexto. Posso ir além? Posso. E se você vê que naquele momento não tem como, dá um passinho para trás. Observe, vai guardando aquele dinheirinho, vai observando o tempo que você tem disponível. Mas se você começa a simplesmente ter os sonhos em mente e não colocar em prática, ele vai permanecer naquela estagnação. Né? Então, eu acho que se você tem as vontades, comece a movimentá-las. Os pensamentos comecem a colocar em praticidade. Que aí você começa a abrir mais caminhos. Você vai ter, começa com uma ideia, daqui a pouco, quando menos espera, já tem outras ideias, já seguiu caminhos que você nem imaginava seguir. Já está movimentando, né? Eu acho que o importante é começar, sair do lugar. Isso, sair da zona de conforto, né? Porque a mulher, às vezes, tem tanto medo do julgamento, até mesmo do seu próprio auto-julgamento, né? Que a pessoa fica ali introspectiva, ela não busca, ela não tenta, ela não busca até mesmo por aquela rivalidade feminina que às vezes a gente sabe que ainda existe. Tenho medo de procurar ajuda, tenho medo de pedir uma dica, tenho receio de ou ser julgada ou então achar que, será que se eu pedir ajuda para aquela mulher, ela vai achar que eu tô querendo pegar o lugar dela? Infelizmente ainda tem um pouquinho desse tabu aí, a gente tem que aprender a quebrar também. Né? Oi, gente! E aquele negócio, quando a gente não encontrar ajuda em um lugar, parte para outra, uma hora a gente encontra. Exatamente. Acho que uma das coisas principais é isso. Eu fico impressionada que às vezes as mulheres elas não sabem ouvir elogio de outra mulher. Porque já pensa, nossa, ela tá com inveja de mim. Gente, né? E às vezes a gente tem medo de elogiar as pessoas, até com medo do que a pessoa vai pensar. Eu mesmo, antigamente, eu não conseguia receber um elogio. Mas por conta de algumas situações do passado, eu acho que eu criei esse bloqueio. Aí alguém vinha me elogiar e eu ficava, poxa, alguém me elogiando? Por que você tá me elogiando? O que eu fiz? Mas espera, eu não mereço isso. Mas por conta de traumas do passado. E conforme fui fazendo a terapia, fui me colocando em situações que me permitissem receber aqueles elogios. Hoje em dia eu adoro. Como é tão bom receber um elogio. Você tá ali num dia ruim. Você tá tão linda hoje.
nossa, obrigada, parece que o dia melhorou 100%. Com certeza. E para finalizar, quais são os seus livros ou os recursos favoritos que você recomenda para as mulheres interessadas em desenvolvimento pessoal e saúde mental? Olha, tem um livro que eu sou apaixonada. O nome dele é Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. Eu sou apaixonada nesse livro. A gente começa a ver a força que a gente tem, né, de andar com os lobos, porque a gente anda constantemente com lobos, né, na sociedade, que é a questão dos julgamentos, as crenças limitantes que a gente veio falando agora, as limitações que a sociedade impõe, até mesmo as limitações que a gente se impõe. E quando a gente começa a perceber a força que a gente tem de poder enfrentar esses lobos, de estar convivendo com esses lobos, não só de enfrentá-los, né, mas tipo de tornar eles aliados da gente, a gente começa a entender que a gente tem o nosso lugar e que independente de julgamentos ou tabus, a gente pode enfrentá-los, porque para a gente enfrentar, a gente tem que passar por isso. A gente tem que passar às vezes pela dor, a gente tem que passar às vezes pela tristeza, às vezes a gente tem que passar pela fraqueza para a gente entender da onde que a gente vai tirar força. Porque se a gente não sente, a gente não corre atrás, a gente não entende a necessidade de buscar aquela melhoria, de buscar aquele empoderamento. Por isso que é uma coisa que nós psicólogos sempre falamos, que cada emoção é essencial. A gente não pode inibir nenhuma delas. Seja ela a tristeza, a ansiedade, o medo, todas elas são relevantes para a gente entender a nossa força, até onde a gente consegue ir, o momento que a gente tem que parar, né? Então, quando a gente se colocar muito em movimento, em muita força, e ver que está esgotando, se permita ser um pouquinho fraco. Mas não é um fraco naquele sinônimo de fraqueza. É num fraco de precisar descansar, de precisar olhar para si. O que eu preciso agora repor? Qual é a minha força? Qual é a ferramenta agora que eu vou usar para poder repor aquilo que eu estou tanto enfrentando? Porque para a gente ser forte, a gente também precisa ser fraco um pouquinho, né? E as dicas maiores é isso, buscar o autoconhecimento, o autorrespeito, né? Respeitar as suas limitações, não também, tipo, não é porque você quer ser empoderado, que você quer buscar o seu lugar, que você também tem que parar de respirar, parar de pensar, parar de analisar e só meter a cara, porque é importante. E quando você trabalha o seu interno, automaticamente o seu externo se adapta ao seu eu. Quando você diz sim para as coisas necessárias, você sabe aquilo que é bom para você. E quando você diz o não para as coisas desnecessárias, você aprende a não suportar ou não tolerar aquilo que a gente acha besteira, aquilo que a gente acha que é passageiro. Só que aquilo que é passageiro, aquilo que é mínimo, se a gente sempre aceitar, acaba se tornando uma coisa gigantesca. Então aprenda a falar o não já de imediato, mesmo que seja uma coisa besta, mesmo que seja uma coisa mínima, né? A gente aprende as nossas limitações, a gente aprende a dizer o não quando necessário e não permite que a gente se coloque em situações simplesmente para agradar o outro. Lembre-se, primeiro se agrade em primeiro lugar, para depois pensar no outro. Isso mesmo. Thay, já acabou. Ai, foi tão rápido! Eu quero te agradecer, meu amor, de coração. Muito obrigada por você dispor de seu tempinho para vir aqui falar com a gente, né? Espero que vocês, mulheres, aproveitem muito, né, tudo que foi dito aqui. E quem quiser entrar em contato com Thay, a gente vai colocar aqui o link do Instagram dela. Pode entrar em contato, né, pelo direct ali. Ela manda o WhatsApp, né, Thay? Ela faz consulta online, não faz? Isso, tanto presencial quanto online. A gente sabe que foi corrido aqui, né? A gente não pode falar tudo que a gente tem vontade de falar, mas eu espero que com um pouquinho que eu passei para vocês já seja uma porta, né, de entrada para vocês se olharem para si, para olhar para o seu contexto, entender que vocês têm o seu lugar de fala, têm o seu local, o seu lugar no mundo, né? O famoso lugar ao sol que a gente sempre busca. E é isso.
Caso queiram perguntar mais alguma coisa também, tirar dúvidas, meu contato vai estar aí, fiquem à vontade. E Kelly, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito grata, né? Dá aquele medinho sem saber quem vai falar, mas fiquei muito feliz com o convite, saber que eu posso ajudar mais mulheres aí. E ajudaremos cada vez mais. Meu amor, vou aproveitar aqui, ó, te dar uma lembrancinha aqui da nossa patrocinadora Belas Estrelas Guia, né? Uma lembrancinha para você levar para casa, para lembrar desse dia tão maravilhoso do nosso podcast. Sabe que foi um momento de conhecimento para mim também. Estaremos aqui mais vezes, né? Então é isso. Muito obrigada por vocês nos acompanharem até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a gente. E logo, logo estaremos aqui para mais conversas inspiradoras. Então um beijo e um cheiro no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.